Senhor Jesus, Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro da Bíblia, no capítulo 3, a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Até aqui. A palavra de hoje, o título é: Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu penso que alguns que receberam a chamada que eu coloquei na mídia social, você vê que eu escrevi ali, Israel não servia a Deus. Eles não oravam, eles não tinham culto, eles eram um povo escravo numa terra estranha. A maioria deles foi criada no meio da idolatria e do paganismo egípcio. Então, o que será que Deus ouviu? Por que Deus ouviu? Você pode ter se perguntado muitas vezes: será que Deus ouve a minha oração? Sei que há pessoas que estão me ouvindo agora, estão me assistindo agora, que estão passando por momentos difíceis, que podem já ter feito a si mesmos essa pergunta: será que Deus ouve a minha oração? Certamente que esse teu questionamento pode estar cheio de razões humanas, especialmente devido à situação que você vive nesse momento. Mas a grande questão que envolve o texto que nós lemos, e será a base desta mensagem, é que neste caso especificamente não se vê Deus falar de oração, mas sim de aflição, clamor, humilhação e dor. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que toda oração que se faz, pelo menos desde que Salomão inaugurou o templo, quando Deus disse para ele, ouvi a tua oração, Deus ouve todas as orações, toda oração é ouvida. Mas entre o ouvir e o responder, especialmente da maneira como você espera, a tua expectativa, porque as pessoas fazem seus planos, seus projetos, e elas então oram para que Deus aprove aquilo que elas mesmas escolheram para si. Elas não falaram com Deus antes. Elas não fizeram nada, as mínimas prévias antes, para ver se aquilo tinha condições de dar certo. Elas embarcaram numa aventura e correm para Deus, correm para a igreja, incomodam um e outro, que é para Deus abençoar aquilo que a pessoa escolheu para si. Então, é muito difícil Deus responder essa oração dizendo sim, porque ele não foi consultado. Nem sempre nossa oração será respondida imediatamente. Quase sempre não será. E muito menos da maneira como nós queremos que seja. Eu tenho alguns exemplos de orações que foram ouvidas. O testemunho delas na Bíblia, por exemplo, em 2 Samuel,
capítulo 22, que é uma parte do Salmo 22 também, né? É um salmo de Davi, que é um salmo messiânico. Davi diz assim: porque me cercaram as ondas da morte, as torrentes dos ímpios me assombraram, cordas do inferno me apertaram, cercaram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então Davi aqui testemunha de que Deus o ouviu quando ele, portanto, o invocou e clamou. Um outro exemplo que nós temos de uma oração que foi ouvida, e essa aqui foi imediatamente, é de um homem que estava fora do plano de Deus. Então Jonas escreve aqui no capítulo 2, verso 1 a 7 o seguinte: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. É a única vez que você vai ver alguém orando dentro da barriga de um peixe. Não existe outro caso. E disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno, quer dizer, não sei se vocês têm noção disso, mas o peixe ele não mastiga, ele engole. E os ácidos gástricos, assim, que está lá no estômago, são tão fortes que dissolvem tudo. Dissolvem tudo. Você imagina, por isso que Jonas se achou no inferno, que ele sentia a sua pele queimar. Ele sentia a sua pele queimar. Ele foi engolido inteiro, e lá no ventre do peixe, diz que ele diz assim: do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Veja o tipo de oração de Jonas, né? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Quer dizer, era um peixe grande mesmo. Quando engoliu, Jonas engoliu com tudo que estava perto ali. Veio alga, veio tudo ali. O Jonas foi só parte, né, daquilo que o peixe engoliu. E eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Quer dizer, Jonas teve uma visão da sala do trono de Deus. Ali não era santuário A, B, C ou D, não era isso. Ali onde ele estava, ele só podia ver que ele fora julgado e Deus o achara, portanto, Deus aplicara sobre ele uma pena e ele foi comido por aquele peixe e ele sentia a sua pele arder, ele sentia as algas marinhas ali em volta da sua... Enfim, aquilo devia ser um turbilhão, porque o peixe estava em movimento. E ele disse assim: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. É bom quando você lembra de Deus, mesmo na hora da aflição. Mas houve ocasiões em que Deus disse não. Deus ouviu e Deus disse não. E eram pessoas que, uma delas é a própria que nós estamos falando aqui, quando Deus, isso que Deus fala aqui nesse primeiro texto, Deus falou com Moisés. Mas lá em Deuteronômio capítulo 3, versos 23 a 27, Moisés assim escreveu: também eu pedi graça ao Senhor. Ele aproveitou, né, que estava próximo já e tal, e já havia passado aquela coisa lá da rocha que ele batera. Arão já tinha morrido. Eu aproveitei e pedi graça ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, tu já começaste a mostrar para teu servo, que era ele, né, a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim
por causa de vocês e não me ouviu. E o Senhor me disse, basta, não me fala mais desse assunto. Está aqui. Deus ouviu e disse, não vou te dar. Isso eu não vou dar para você. E sabe o que diz mais? Sobe o monte para ver a terra, mas você vai morrer. Então, nem sempre aquilo que você está pleiteando, Deus vai te dar. O fato de Deus permanecer em silêncio não quer dizer que Ele não ouviu. Eu já ministrei aqui sobre o silêncio de Deus outras vezes. E tem um homem, conhecido na Bíblia, que sobre ele escreveu o autor da carta aos Hebreus assim, dizendo, ninguém se prive, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Quer dizer, a pessoa ultrapassou o limite da graça. E que ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito à primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscasse. Deus disse não para Moisés, e já tinha dito não para Esaú, e também a uma altura no livro, na vida do profeta Jeremias, Deus diz não para Jeremias. Diz para ele assim, não ores mais por esse povo, porque eu não vou te ouvir. Então tem coisas que Deus já decretou, e não adianta você insistir, que Deus não vai voltar atrás. Mas eu quero falar para você de 4 pontos que Deus viu, ou que Deus ouviu, na vida de Israel, que moveram o seu coração, embora você não veja nesse texto, nenhum outro texto semelhante a esse, mesmo lá em Atos, quando Paulo repete isso, quando Silas escreve aquilo que Paulo falou, você não vê aqui de que havia um clamor sob a forma de oração. Mas tem 4 coisas que Deus viu. Deus viu aflição, Deus viu clamor, grito, gemido, humilhação e dor. Mas aquele povo que era chamado povo de Israel, aquele povo tinha o nome de povo de Israel, mas de povo de Deus tinha pouquíssima coisa. Tanto que quando Moisés começou a fazer os milagres, e Faraó apertou, o povo ficou contra Moisés. Mesmo depois, no deserto, o povo queria voltar para trás. A Bíblia não diz que o povo de Israel lá no Egito estava orando, mas diz que Deus viu, ouviu e sentiu alguma coisa. E quando Deus começa a falar com Moisés, Deus diz assim, eu sou o Deus do teu pai. Aqui há um testemunho de que, portanto, o pai de Moisés, que era Amram, que é parecido também com Arão, mas é Amram, tinha intimidade com Deus. Quem sabe Amram orava pelo seu filho, porque o seu filho ele já não via há 40 anos. Então, começa, eu sou o Deus do teu pai. Agora me diz uma coisa, você que é pai e mãe, que está me vendo aqui, ou está me vendo de longe, Deus pode falar isso de ti para o teu filho? Deus pode dizer isso para o teu filho? Eu sou o Deus do teu pai? Será que esse Deus que estou falando aqui, ele é o teu Deus, meu irmão, minha irmã? Você que é pai, que é mãe de família? Quando Salomão vai inaugurar o templo e ele faz aquela oração sacerdotal muito bonita, Deus responde para ele e diz para ele qual seria o caminho, porque Salomão trata de tudo naquela oração. Está lá em 2 de Crônicas, capítulo 7. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração. Então foi uma visão. E escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, portanto estou falando aqui de calamidade, de tempos difíceis, ou se enviar a peste contra o meu povo, como temos agora essa peste no mundo inteiro, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, agora começa a fazer a diferença,
se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Observe que isso aqui é uma sequência. É se humilhar, né? Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos... Então não basta você gritar para Deus e dizer aquilo que você já foi. Deus quer saber o que você é a partir daquele momento. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. A primeira coisa que Deus quer fazer é perdoar os nossos pecados. Diga amém. Amém. Então Deus não quer que você vá com justificativas diante dele. Deus quer que você vá reconhecendo que a situação que você vive hoje, ela é fruto de erros teus. Se você analisar bem, você vai ver que Deus não se engana. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ele fala assim, uma promessa para Salomão: agora estarão os meus olhos e atentos, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Deus fez uma promessa para Salomão. Através de Joel, que ele é um profeta chamado apocalíptico, né, porque ele profetiza coisas dos tempos e do fim, um livro tão pequeno, mas tão cheio de profecias. No capítulo 1 de Joel, a partir do verso 8, por meio de Joel, Deus nos dá, como assim, uma espécie de um caminho, né? Uma rota para nós seguirmos, de maneira que nós possamos alcançar a resposta que nós estamos pretendendo. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Vai vendo bem. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo foi destruído. O mosto se secou e o azeite acabou. Então, isso é um retrato de uma calamidade completa. Seja no campo material, seja no campo espiritual, o povo estava profundamente abalado. Aí vem o recado: envergonhai-vos, lavradores. Mas faltou chuva. Envergonhai-vos, lavradores. Porque Deus já tinha dito: se o povo errar, eu posso mandar que a chuva não venha. Envergonhai-vos, lavradores. Gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo morreu. A vide se secou, a figueira murchou, e a romeira também. Irmãos, a romã é uma fruta vital, né, para Israel. E a palmeira, né, que é a tâmara, que é uma planta centenária, é planta própria de lugar seco, e a palmeira e a macieira também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então a solução não estava em se queixar, em se lamuriar, mas sim em se envergonhar, dizer: Senhor, me perdoa, eu estou nesse buraco porque eu não soube administrar aquilo que o Senhor colocou na minha mão. É isso que é. Reconheça. Esse aqui, envergonhar-se, é reconhecer o seu erro. Aquilo que Deus pôs na tua mão e você não soube segurar. É muito importante que você entenda o recado de Deus aqui. Isto era para os homens do campo, porque Israel era um país
e ainda é, até hoje, apesar da indústria e da tecnologia, Israel é um país essencialmente agrícola até hoje. Essencialmente agrícola. Um dos maiores produtores de flores do mundo e de frutos também, no deserto. Que o deserto já está florescendo em Israel há muito tempo. Mas os lavradores deveriam se envergonhar, porque o seu campo estava produzindo mal ou nada por causa dos erros deles. E Deus usou aquilo que está na mão dele, ou seja, a água que é dele, o céu que é dele, a nuvem que é dele, o vapor que é dele, para mostrar para o povo que era tempo desse povo se voltar para ele. Envergonhai-vos, quer dizer, humilhai-vos. Mas para os sacerdotes, que estavam, no topo da cadeia, ele dizia assim: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Aqui não diz que é para o sacerdote ir acusar o povo. Porque o primeiro que fez isso, que foi Moisés, quando ele bateu na rocha e insultou o povo, Deus não gostou. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Aquela pessoa que ia oficiar o sacrifício. Aquela pessoa que foi designada segundo turno para, portanto, imolar o animal. Gemei, ministro do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus. Então, em vez daquelas vestes sacerdotais, daquele monte de capa e não sei o quê, era para tirar tudo e vestir. Isso fala de humilhação. Era hora de se despir da sua grandiosidade, da sua opulência, da sua aparência e passar a noite se humilhando perante o Senhor. Por quê? Porque a oferta de alimentos, claro, se no campo não tinha. Se não tinha no campo, como é que ia ter lá no santuário? Porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do nosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Eu lembro que uma vez eu estava ainda no Brasil e foi lá um irmão missionário dar um testemunho e ele disse: eu falei para minha família que se o dia que não tivesse o que comer, eu ia convocar jejum. Eu disse: eu não concordo com isso. Sim, você não tem que jejuar porque a comida acabou. Você tem que jejuar antes da comida acabar. Você precisa jejuar com o alimento à tua disposição. Santificai o jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Era um momento em que o povo estava, todo o povo sofrendo muito. Então não era hora de festa, não era hora de reclamação, era hora de ir para o santuário, passar a noite vestido com roupa de saco e cinza e suplicar a misericórdia de Deus. Mas então, pastor, se aquele povo não orava, o que Deus ouviu? Bom, eu já vou dizer, Deus não foi falar com Moisés porque Moisés era bonito, ou porque Moisés era pobre, ou porque Moisés era isso, ou porque o povo fosse um povo santo, que não era. Era um povo escolhido, mas não estava ainda separado. Deus não foi falar com Moisés porque o povo merecia ser salvo, porque ninguém merece ser salvo. Porque pela graça somos salvos, e isso é dom de Deus, por meio da fé, diz a Bíblia. Deus não foi falar com Moisés porque o povo estava orando. Deus não falou com Moisés porque o povo tinha intimidade com ele. Que não tinha.
Deus foi falar com Moisés porque 430 anos antes ele fizera uma promessa para Abraão. Depois repetiu para Isaac, depois para Jacó. Deus fez promessa e fez aliança. E quando Deus faz promessa e aliança, segundo a Bíblia, isto é irrevogável. Os dons e as promessas de Deus são irrevogáveis. Aquele povo não estava orando, aquele povo estava gemendo sobre a escravidão. Mas diz Deus, eu ouvi o clamor, eu ouvi o gemido, eu senti a dor, eu senti a humilhação. Portanto, você pode ver que, se você está em aliança com Deus e vive uma situação semelhante, parecida, ou de longe, mas sofrida, como Israel, ou de Davi, ou de Jonas, ou de qualquer um outro, clame ao Senhor. Somente Ele é poderoso para te ouvir e te responder e te socorrer. Ninguém mais. Somente Ele. Irmãos, Moisés saíra do Egito 40 anos antes. E Moisés foi lá para a terra de Midian, conheceu as filhas de Jetro, casou-se, e ele cuidava daquele rebanho já há 40 anos. 40 anos, irmãos. 40 anos. Moisés estava sossegado na vida dele. O Egito era uma página virada para ele. Ele achava que a sua história com o Egito tinha ficado para trás. Mas Deus tinha um plano na vida de Moisés. Aleluia! Então você pode estar se achando hoje destruído, derrotado, vencido, largado para trás, esquecido. Mas saiba de uma coisa, assim como Deus foi acordar Moisés lá naquele lugar, Deus é poderoso para ir na tua casa, para te despertar e te dizer que Ele ainda tem um projeto grande para pôr em prática na tua vida. E você é fundamental para isso. Se você fosse conversar com Moisés, ia dizer, eu já tinha minha mulher, meus filhos, meu sogro era gente muito boa, aquela terra lá, eu já nem era mais judeu. Ele não era, porque ele só foi circuncidar o filho mais velho a caminho do Egito, com medo de Deus. Nem sequer aquela herança que vinha de Abraão, que era circuncidar o macho, nada disso. Portanto, nem isso Moisés tinha com Deus. Ele próprio não era circuncidado, com certeza. Ou talvez fosse. Estava para trás. Sabe, você pode ter se metido numa caverna qualquer. Você pode ser como Elias, você pode ter se enfiado num buraco qualquer. Alguém pode ter te jogado num poço seco, como jogaram José. Te jogado na lama, porque hoje é muito fácil enlamear alguém, como fizeram com Jeremias. Mas o Deus que eu conheço, Ele é poderoso para arrancar você de onde você está e te trazer para de volta e dizer, eu sou o Deus do teu pai. Eu tenho um plano na tua vida. Moisés era a última pessoa que alguém ia escolher, irmãos, um homem que, segundo ele, nem sabia falar, eu acredito que ele não soubesse mesmo, talvez não fosse homem de muitas palavras. Mas você que me ouve, você que me vê, e aí é aqui que eu quero trazer esta palavra para você. Assim como Deus ouviu aquele povo, se nós pudermos voltar lá, só um instante para os versículos que lemos no começo. Deus chamou a atenção. Deus sempre vai usar algo, às vezes insignificante, para chamar a nossa atenção. Nem sempre vai ser uma estrela que vai aparecer. Isso é porque o filho dele estava nascendo. Não. Algo simples, algo do dia a dia.
E Moisés viu aquele bola de mato seco que queimava, e ficou vendo que aquilo não se apagava, e foi chegar perto, e Deus disse: não, Moisés, tira a sandália no pé, porque esse lugar aqui é santo, aqui é outra coisa, Moisés. Aqui não é mais Egito, não, aqui é Deus falando contigo. E quando Deus começa a falar, você precisa abrir o teu ouvido para ouvir. Deus não disse assim: olha, eu vou te abençoar, não. Disse: não, eu vou te restaurar. Não disse: olha, eu vou te colocar para ser governador do Egito. Não. Só disse para ele assim, ó: desci para livrar o meu povo das mãos dos egípcios. Deixa eu pegar o texto aqui completo para nós podermos estar bem mesmo dentro dele, porque isso é um termo muito, muito bom. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho através do deserto, aí veio ao monte de Deus. Diz, isso já é ele que chama depois, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia. Ele viu alguma coisa lá no meio. Ele viu um personagem no meio do fogo. Aqui, é claro, ele não viu só a sarça, ele viu o personagem no meio do fogo. E olhou, e eis que a sarça ardia e não se consumia. Então ele disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. E vendo o Senhor que ele se virava para lá para ver, bradou Deus. Então, esse anjo do Senhor aqui era o próprio Deus. Uma visão teofânica de Deus, do Deus eterno. E Moisés foi um dos poucos que, como ele disse assim, eu falo com ele cara a cara como qualquer homem fala. E a glória de Deus foi tão forte que quando Moisés desce do monte trazendo as tábuas da lei, o seu rosto brilhava de tal forma que tinha que colocar um véu, senão ninguém imagina como é Deus, né? Imagina você como é Deus. E tem gente que quer aparecer diante de Deus de qualquer maneira. Se você vê como é que os anjos ali que Ezequiel descreve, que são parte do trono andante de Deus, eles têm 6 asas, com 2 eles se cobrem, se tapam. O anjo não tem nada, mas é tanta santidade que ele se tapa. E então, disse para ele assim: Moisés, não vem. Moisés, disse: eis-me aqui. Não chega para cá não, Moisés. Tu chega para cá, eu vou ter que te assar. Tu vai virar um churrasquinho aqui no meio do deserto. Aqui. Não pensa só porque você está ali abandonado, que você tem mais direito, não. Deus vai chegar, mas cuidado como é que você fala com ele. Tira os teus sapatos, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai. Interessante. Primeira vez, irmão, que isso me chama a atenção. Toda vez que eu já li esse texto. Ele se refere diretamente ao pai. Quer dizer, o pai de Moisés devia ser um homem fiel e com muita intimidade com Deus. Procura na Bíblia quantas vezes Deus usou esse termo. Eu sou o Deus do teu pai. Usou mais para os patriarcas ali, para aqueles primeiros. Mas ele diz aqui para Moisés, 40, não olha, Moisés, não, eu sou o teu pai. O teu pai é uma pessoa que eu tenho grande consideração. Eu sou Deus dele. Ele está lá no Egito, mas ele não se deixou corromper. Amém, não se deixa corromper pelo Egito. Glória a Deus. Porque o Egito é grande, o Egito ele atrai, o Egito ele nos mostra coisas interessantes, o Egito dá a você aquele interesse de crescer, de ser grande lá dentro, de conquistar, de ter coisas, porque o Egito oferece.
Mas se você quer ter intimidade com Deus, você vai chegar a hora que você vai ter que fazer uma escolha. Ou é Deus ou é o Egito. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores. Quer dizer, isso aqui, exator é a pessoa que cobra, aquele que exige o cumprimento de algo. E esse clamor é por causa das chicotadas que eles levavam quando não cumpriam a cota diária de tijolos. Levavam chicotadas. E o Senhor diz assim, porque conheci as suas dores. Quer dizer, irmão, você pode estar lá sozinho agora. Você pode ter cometido dezenas de erros. Mas Deus está de olho em ti. Ei, você que me ouve aí na tua casa, escondido aí no teu quarto. Você que está aí, você que não quis nem sequer ver o culto ao vivo, está vendo agora uma cópia. Sabe, Deus vai te catar e Deus vai te achar aí no teu buraco aí. Deus vai te arrancar daí. Porque Deus está vendo a tua dor. Você acha que essa anestesia do Egito resolve? Não resolve. O que resolve é se você se humilhar, converter o seu coração, se arrepender e clamar por Ele. Ele vai te achar. Ele vai te achar como Ele achou Moisés, como Ele achou o povo. Amém. Irmãos, Midian ficava longe, irmão. Ficava longe. Não era pertinho, não. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel, veja que ele não chama aqui meu povo, aqui chama filhos de Israel. Porque tenho visto a opressão. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Aí Moisés tremeu nas bases. Até ver Deus, todo mundo quer ver. Deus não fala comigo. O pastor fala tanto ali. Você quer que Deus fale contigo? Ele vai falar contigo e você esteja pronto para ouvir e para atender. Amém. Não vem com desculpazinha não. Senhor, me jogaram aqui nesse buraco. Eu dei tantos anos da minha vida para ti, Senhor. Eu fui para tantos lugares, Senhor, eu gastei meu carro, eu gastei isso, eu gastei aquilo. Né? Eu fiz tanto, e agora eu estou aqui só. Ninguém liga para mim, Senhor. As pessoas só me acusam, só me apontam. Deus não quer ouvir isso. Deus quer que você diga para ele, eis-me aqui. Mas eu já estou com 60 anos daí. Moisés tinha 80 aqui. Abraão tinha 75. Isaac começou a ver promessa na vida dele com 60 anos. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Por isso que ele fala lá, na carta de Deus, olha, vamos parar com essa lamúria, vamos juntar esses joelhos todos desconjuntados. Esse joelho trôpico desconjuntado, você que está se queixando que a junta já não tem mais molejo e tal, Deus, por falar em molejo, o macumbureiro precisa, melhorar o molejo aí também, sabe? Então, vocês estão bem enferrujados aí. Amém. Deve ser esse negócio desses Covid, né? Travaram um pouco aí o molejo aí. Mas lá em Hebreus, ele fala isso mesmo. É típico mesmo para quem acha que, eu estou muito assim, sabe? Eu já passou da minha hora, só estou esperando o Todo-Poderoso vir me buscar. Pois é, né? Sabe, meus amados irmãos, esse nosso Deus é um Deus tremendo. Ele é um Deus extraordinário, Ele é um Deus fantástico, irmãos. Sabe? Ele diz aqui, deixa eu só catar aqui para dar para vocês aqui, que está por aqui em algum lugar aqui. Hebreus, vocês que são bons de Bíblia melhor que eu, me ajuda aí. Eu sei que está aqui em Hebreus. Enquanto eu falo, vocês acham aí. Que diz assim, juntai,
os joelhos desconjuntados e tal. Pessoal que tem irmão Google aí, vai no irmão Google rapidinho aí e dá uma gugaiada rápida para ver onde é que está isso aí, pronto. Porque você não pode trazer desculpa para Deus. Dizer que não pode. E Moisés bem que tentou. Moisés bem que tentou, mas quando Deus tem projeto na tua vida, Ele sabe como vai começar, como vai te conduzir e como você vai fazer para Ele. Ele é um estrategista. Como é, não acharem das mãos cansadas, os joelhos desconjuntados? Hebreus 12. Por que demorou tanto de falar, não? Portanto, tornai a levantar o quê? Mãos espertas, não mãos cansadas. E joelhos desconjuntados. E fazer o quê? Veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie, antes seja sarado. Então você pode estar lá com a tua mãozinha cansada, teu joelho desconjuntado, né? Andando meio assim, já querendo usar bengala, mas Deus diz, olha, tem gente pior do que você, eu quero te usar para resgatar esses que estão pior do que você. Moisés, eu estou aqui. Não, Moisés, tem gente pior do que você. Tem gente gemendo lá no Egito. E eu vou te usar, Moisés. Eu vou fazer coisas que vão impressionar. Eu vou envergonhar o Egito inteiro. Deus, em teu favor, ouça bem nesta hora, Deus vai envergonhar o mundo inteiro. Deus vai fazer mudar leis. Deus muda presidente, muda senador, muda tudo para poder abençoar a tua vida, porque Ele é o teu Deus, tu és povo dele. Tu acha que esse juiz que deu sentença contra você, ele não pode sair, ele pode sair daí sim, porque Deus está acima de juiz, está acima de desembargador, está acima de deputado, está acima de tudo. Deus é o Senhor de tudo. Ah, o pastor agora também é revolucionário. Eu não estou pregando contra juiz, estou dizendo que Deus é maior. Amém. Se você não crê nisso, problema é seu, eu creio. Deus vai acordar alguém para vir socorrer você. Se ele vê que você está tão ruimzinho, que nem ele falando direto não vai dar, ele vai acordar alguém para vir socorrer você. Porque ele tem plano na tua vida. Amém? Vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor. Quero saudar todos com a paz do Senhor. We want to salute you all with the peace of our Lord Jesus. Nós estamos aqui para fazer um agradecimento e também uma convocação. We are here to give thanks and also to call upon you. Nós colocamos aqui um projeto para conseguir 6 panelas de alumínio para o SOS Resgate. We have a project to acquire 6 huge pots of aluminium for the SOS Rescue Project. E graças a Deus que esse recurso já veio. And thank God we already have the resources to do so. Agora nós precisamos de recurso financeiro para comprar pelo menos uns 1.200 pratos. We need now financial resources to buy 1,200 plates. Colheres. And spoons, também conchas, and ladles, e baldes, and buckets, e copos, and cups. Isso tudo porque agora com as exigências, né, desta pandemia, with the new requirements of the pandemic, nós temos que ter um balde com torneira para as crianças poderem lavar as mãos. We need to have proper containers with taps in order for the children to wash their porque hands. Se Deus quiser, and God willing, antes do fim deste ano, before the end of the year,
Desde que o governo libere, as long as the government nós allows queremos us, retomar o SOS Resgate. we would like to retake our duties with SOS Rescue. Deus possa abençoar todos. May God bless you all. Pai do céu, muito obrigado, pelos mantenedores do SOS